Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Vamos tirar proveito enquanto estamos a caminho, né? Todos nós. E hoje nós teríamos aqui a nossa irmã Tereza Cristina. Provavelmente ela ainda chegue. Mas como ela teve uma emergência no hospital, que o nosso irmão depois vai entrar nos detalhes, ele vai começar a palestra, né? E em seguida a gente vai passar para ela, assim que ela chegar. Tá? Então vamos aproveitar essa oportunidade, já procurando nos interiorizar, nos harmonizarmos, para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa nossa reunião possa transcorrer em clima de bastante aprendizado para todos nós. E o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, né, para começar, o nosso irmão Zé Manuel. Queridos irmãos, muito boa noite. Aqui é assim, quando alguém não pode, escorre e chama o Zé Manuel. Zé Manuel, vamos lá. E às vezes eu sou pego de surpresa, como hoje, por exemplo, a Tereza me tocou ainda agora. Mas eu quero abordar, inclusive vou começar abordando justamente esse aspecto. Por que a Tereza não vem? Por que ela não pôde vir ainda? Ou de repente ela não vai vir, né? É por uma questão muito simples. Ela é neurologista e atende aí em vários hospitais, no SESI também. Então, tem uma criança internada lá no Raul Sertã, que está parece que com sintoma de meningite. E isso depende de fazer uma coleta de líquor, né, Odirley? De tanto em tanto tempo e tal, e o hospital não está fazendo, disse que não ia poder fazer, porque acho que não tem como fazer o exame. Eu sei que ela aí está envolvida, ela partiu para lá agora, justamente porque já estava passando da hora de fazer, fez contato com outro irmão nosso, que frequenta aqui também, o Wagner, que é do laboratório, da Unimed, o laboratório aqui do Rony Barros, e partiu para lá para fazer, ela tomar as providências médicas lá. O Wagner resolveu o problema dos exames e assim ela tentar contornar essa situação. Por que eu estou contando o detalhe? Eu estou contando o detalhe porque a gente fala sempre aqui, e eu quero repetir sempre isso para vocês. O Centro Espírita Friburguense não tem um departamento de assistência social, um departamento da caridade, um departamento do amor. Não tem. Aqui nós viemos aprender a doutrina espírita para nós todos, eu e vocês, sermos espíritas onde quer que nós estejamos. A Tereza agora está sendo importante, útil e indispensável nesse setor que ela está resolvendo. Ah, ela é médica? Sim, nós não somos, mas de repente nós estamos saindo de casa, um vizinho passa mal, uma pessoa precisa de alguma coisa e vocês não vão vir ao centro porque vão resolver lá o problema. Anteontem, ou 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, eu recebi um e-mail de uma irmãzinha nossa daqui, da Ana Cláudia, dizendo que ia haver um encontro ou um trabalho aí do Hemo Rio para fazer uma coleta de sangue, para fazer essa doação de medula, né? Então, isso aconteceu ontem e hoje. Não, anteontem e ontem, né? Não sei, 2 dias, não importa. Então, ela escreveu para mim, mandou um e-mail para mim, vendo o que a gente podia fazer, o que a gente podia ajudar. Eu trouxe para cá, foi na quarta-feira, isso na quinta-feira. Não foi na quinta mesmo, nós tivemos reunião do centro de diretoria, nós resolvemos o problema, nós colaboramos, nós participamos para ajudar no lanche das pessoas que iam trabalhar e estavam precisando de ajuda. Então, isso não precisa nem ser diretor do centro e nem precisa o centro ter um departamento para chamar vocês, para dar aquela impressão que todos estão dispensados lá fora, porque fazem aqui no centro. Então não é assim. Eu falei nesse meu último programa de televisão a respeito da Opus Dei, que é um setor, uma ramificação dentro da religião católica que desenvolve a seguinte filosofia: de serem católicos e cristãos na rua, onde quer que estejam.
independentemente das igrejas. Temos grandes vultos que fazem parte da Opus Dei. Eu vou citar um que de vez em quando é entrevistado na TV, no canal 21, aquele TV do Padre Abib, Jonas Abib. Ele está sempre sendo entrevistado lá, que é o Ives Gandra, um grande tributarista, um grande jurista, um homem de bem, um homem reconhecidamente idôneo. Ele é da Opus Dei e eles fazem esse trabalho. Então esse trabalho é o certo. Nós não vamos ter o nosso problema resolvido pelas instituições que nós participamos ou pelas reuniões que nós frequentamos. Nós só temos nossos problemas resolvidos com a nossa ação, onde quer que nós estejamos. Eu disse também nesse programa, porque foi um programa, esse último que está correndo aí, eu até deixei correr 3 semanas, aliás, 2 semanas reprisando, pela característica desse último programa. É que o Movimento Espírita tem um programa também na TV Zoom, que é Atualidade Espírita, todo sábado às 9 horas. Eles dizem para não assistirem o nosso, mas nós falamos para assistirem o dele. Assiste o dele no sábado e assiste o meu no domingo. Aí vocês vão ver uma coisa e ver outra coisa. Então, eles fizeram no sábado retrasado, parece, uma apresentação do movimento espírita na região, em Friburgo. E foi para lá um rapaz, um historiador, que conhece muito bem aqui, porque acho que já foi até diretor daqui. Ele foi falar sobre o movimento espírita em Friburgo. Eles desenvolveram até centro de Umbanda como centro espírita, mas não citaram o centro espírita friburguense. Fingiram que não existe. Esse centro aqui é a mãe de quase todos os centros de Friburgo, porque desse centro aqui saiu o Caminheiros do Bem, desse centro aqui saiu Boa Nova, desse centro aqui saiu Bezerra de Menezes, desse centro aqui saiu Fraternal. Então desse centro aqui saiu o das Brown, desse centro aqui saíram quase todos os centros. Então eu disse lá, esclarecendo a dúvida de uma pessoa que fez a pergunta para o meu programa: ué, por que citaram o movimento espírita em Friburgo e não falaram do centro espírita friburguense? É preconceito, é discriminação, é maldade, é pura perseguição, mas não porque nós sejamos desonestos ou nós estejamos prejudicando o espiritismo. Não. É porque eles querem fazer no Oxindô, do jeito que acham que deva ser, como franquias da Federação Espírita Brasileira, e nós não, nós fazemos um estudo da doutrina espírita. Nós passamos o conhecimento codificado por Allan Kardec. Não é radicalismo nós fazermos isso, não. Então, no programa, eu esclareci que não falar do friburguense, citando a história do espiritismo em Friburgo e na região, é como falar do descobrimento do Brasil e não falar dos portugueses, não falar da vinda de Pedro Álvares Cabral. É se tornar ridículo, não se faz assim, não se faz dessa forma. Então, o Centro Espírita Friburguense tem esse zelo, tem esse carinho, tem esse respeito, inclusive por eles. Porque quando eles disseram lá que lá no abrigo citaram várias instituições, inclusive, como eu disse, instituições de Umbanda, fazendo parte do movimento espírita. Isso é estranho. No jornal de anteontem, parece, saiu uma propaganda de um centro espírita de Umbanda, não lembro o nome. É lá na Chácara do Paraíso. É, lá na Chácara do Paraíso, vizinho da Maguila. Centro espírita de Umbanda, não sei o quê. É o nome de um santo, só um não sei o quê. Veja bem, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, todo mundo tem o direito de participar da religião que quiser, todo mundo, enfim, é livre. Vocês aqui são absolutamente livres e ninguém aqui é amedrontado, cuidado, não vai lá. Não, sejam vocês, pesquisem sim. A gente, para vir aqui, tem que vir aqui convicto de que o espiritismo que nós estudamos aqui convence, ele satisfaz, ele nos fortalece. Não pelo Zé Manel que fala, pela Valéria que fala, pela Sueli que fala, não, é pelo conteúdo que é de vocês como é meu como é de vocês. Então, por essa razão, é que vocês têm que frequentar, ou devem frequentar, e o zelo que o centro tem é que incomoda o pessoal lá fora. Mas o que nós vamos fazer?
No jornal está lá a propaganda desse centro, e eu também vou falar isso no próximo programa. Não a respeito do centro em si, mas eu vou falar a respeito da incoerência em as pessoas não terem uma postura lógica, sensata, uma postura de bom senso, uma postura clara. Lá nessa matéria que está no jornal, de quinta-feira parece, tem um esclarecimento a respeito do que o centro é. O centro é um centro que ele é formado, a doutrina dele, pela Umbanda, que foi fundada em 1908, aqui no Brasil, por um médium que recebeu a primeira vez o caboclo Sete Encruzilhada e tal. Nada contra, nada contra. A comunicabilidade dos espíritos é uma realidade, tanto para os espíritas como para os não espíritas. Esse mecanismo de mediunidade, particularmente, não é criação do espiritismo. Quando vocês ouvem falar que no centro tal, receber o espírito tal, é possível sim. Tanto lá quanto cá, o mecanismo é o mesmo. O tratamento é que deva ser com conhecimento ou sem conhecimento. Lá, normalmente, é sem conhecimento. Por isso fazem de formas que os espíritos vieram esclarecer pela doutrina espírita que não deva ser assim, não precisa ser assim. Mas nada contra quem aceita e quem faz. Mas lá está escrito que a doutrina deles é umbandista a partir do médium que recebeu o caboclo Sete Encruzilhada em 1908, e ali realmente começou a Umbanda aqui no Brasil. É afro-brasileiro, é esotérico, é espírita kardecista, é católico e é ritualístico. Você não pode, as pessoas não podem misturar essas coisas todas. Você veja bem, o espiritismo, como eu lembro sempre para vocês, as pessoas às vezes me acusam de repetir muito. Eu não me preocupo com isso, porque até hoje eu oro, Pai Nosso que estás no céu, e desde que Jesus pronunciou esse Pai Nosso que estás no céu é orado, e ninguém reclama. Pelo contrário, todo mundo gosta muito de repetir em enterro, em qualquer tragédia, em qualquer situação difícil, porque foi a oração que Jesus ensinou. Perguntaram, mas como a gente vai falar com Deus? Como a gente vai orar? E ele ensinou, ele falou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí tem até um pedacinho que Jesus, muito esperto, lavou as mãos. Quando ele ensinou assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm. Aí é que está o problema. E Jesus com isso lavou as mãos, esperto como é, ele lavou as mãos. É problema de vocês. Serão perdoados à medida que perdoarem. Se terão indulgência, terão caridade, à medida que forem indulgentes ou que forem caridosos. Essa é a regra da evolução, da conquista do aperfeiçoamento que cada um deve buscar. Então a doutrina espírita, veja bem, ela tem, vocês já sabem, 5 princípios básicos: existência de Deus e existência da alma. Isso aqui, se tivesse tinta, era bom. E existência da alma. Imortal. Então tá, até aqui tudo bem. Agora daqui para baixo complicou tudo. 3, reencarnação. Reencarnação. 4, mundos habitados. E 5, comunicabilidade. E 5, esse tá bom. Comunicabilidade dos espíritos. Dos espíritos. Não é dos espíritas, não, dos espíritos. Vejam bem, até o segundo, a gente empata com os outros. A partir do terceiro, a gente desempata com todo mundo. Como é que você pode ser católico e espírita ao mesmo tempo? Kardecista, como eles dizem lá. Dizem numa igreja também, que eu falei a respeito dela num programa de televisão, que é a Igreja Universal Pentecostal Cristã Evangélica Espírita, codificada por Allan Kardec. Eu mostrei lá que isso é impossível.
E você botar tudo num balde, querer misturar óleo, azeite, água, e juntar isso tudo, isso não vai misturar nunca. Você não pode ser católico, acreditar em Deus, na imortalidade da alma, numa única vida, em que essa alma vai para o céu ou vai para o inferno eternos, envolvendo com o Espiritismo, que diz que essa alma imortal vai ter várias oportunidades, que são as reencarnações, em vários mundos habitados, para ser perfeita, mantendo a capacidade de comunicação em qualquer parte do universo que esteja. Você não pode misturar isso com doutrinas que negam isso. Você não pode ser espírita que esclarece a respeito da desnecessidade de se utilizar ritualísticas ou qualquer atos materiais para se comunicar com a espiritualidade e aceitar as outras doutrinas que pregam todos os atos e cultos exteriores de adoração e de ritualísticas que as religiões fazem. Nada contra quem aceita. Nós respeitamos, nós todos temos e devemos respeitar todas as pessoas que pensam diferente da gente, senão nós não estaríamos sendo espíritas. Porque um dos ensinamentos máximos do Espiritismo é de que nós somos salvos pela prática da caridade e não pela religião que nós frequentemos. Você pode ser muçulmano e não aceitar nenhuma dessas, não aceita o judaísmo, não aceita o cristianismo, não aceita o budismo, não aceita nada, só Maomé e a revelação que lhe foi feita pelo anjo Gabriel, que deu no Alcorão, e ele está muito bem de situação, muito melhor do que nós. Não aceita a reencarnação, não aceita mundos habitados, mas não significa que conhecer vai resolver o nosso problema. O conhecimento vai aliviar o nosso sofrimento, nos dando convicção de nós estarmos no caminho certo, apesar dos problemas que estão ao redor e apesar dos sofrimentos por que estamos passando. Porque entendemos com a doutrina espírita que ninguém sofre inocentemente. Deus jamais permitiria que alguém sofresse sem merecer. Eu lembro até que o Zé Alencar, nosso ex-vice-presidente da era Lula, pelo menos tinha alguma coisa boa, né? É o Zé Alencar. Eu falei Zé Alencar num programa de televisão também, para dar o exemplo daquele homem. Ele dizia o seguinte: se eu estou sofrendo como estou sofrendo, é porque Deus está permitindo. E eu não posso acreditar que Deus permitisse que eu sofresse sem que isso fosse bom para mim. Vejam, ele não era espírita, ele era católico. Mas olha a lógica e o bom senso de uma pessoa, mesmo não aceitando reencarnação, como o bom senso leva para Deus a confiança de que se está acontecendo dessa forma ruim para mim, é porque Deus permite. E se Deus permite, nós não podemos acreditar que seja mal para nós. Então, o mecanismo da crença, os meios de crença, não são os que definem o nosso status, a nossa postura espiritual. Não. Como eu disse, o conhecimento de uma doutrina racional, como é a doutrina espírita, e de bom senso, nos ajuda, nos dá a força de estarmos crendo em algo que nós acreditamos, não porque os outros nos falaram, mas porque nós raciocinamos a respeito e nos convencemos a respeito de que é um bom caminho. Mas tendo a certeza de que não basta o conhecimento disso para nós estarmos com o nosso problema resolvido. Observem que o conhecimento do mundo, o conhecimento da humanidade planetária, do conjunto humano, é muito avançado. É muito avançado. Com a morte agora do Steve Jobs, que nós tivemos há poucos dias, e com outros grandes vultos da inteligência e da tecnologia do planeta, nós podemos ter certeza de que o planeta está altamente tecnologicamente desenvolvido, intelectualmente desenvolvido. Mas vejam se esse intelecto tem resolvido alguma coisa.
Nós nunca tivemos tantos cursos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, como nós temos agora. Todo mundo está fazendo mestrado, pós-graduação e doutorado. E o que está mudando? Em que a sociedade está mudando agora com os mestres, os doutores e os pós-graduados? Continua tudo com um objetivo distorcido do homem ter dinheiro, fama e poder. As pessoas não se especializam com o sentido de serem úteis, de serem solidárias, de ajudarem a melhorar o mundo, não. Isso tirando 1%. 1% é muita gente. 1% no planeta são 70 milhões de pessoas, então é muita gente. Então, quando eu falo tirando 1%, 99% está iludido no planeta. Como nós, às vezes, nos iludimos no planeta. Com o olho grande no mundo, com o olho grande em ter as coisas, esquecendo que nós estamos aqui para ser, para se conhecer e se dominar e fazer bom proveito da oportunidade divina, da oportunidade magnânima que nós estamos ganhando, que nós ganhamos de Deus através do corpo. Nós só estamos aqui enquanto esse corpo está funcionando. Então nós não podemos nos iludir. Primeiro, se não somos daqui, nós já devíamos ser no mínimo inteligentes para perceber que se não somos daqui, as coisas daqui realmente não nos devam interessar muito. Que se nós não somos daqui, se alguém quiser te dar um freezer às vésperas de você mudar para o Polo Norte, você vai levar aquele trambolho, vai pagar bagagem daquilo, frete para levar para o Polo Norte. Para que você vai precisar de freezer no Polo Norte? Hã? E se alguém quisesse te dar um aquecedor para você levar lá para a Arábia Saudita, você vai morar lá agora no deserto do Saara, você ia pagar frete, embalar aquilo, levar aquele trambolho daquele aquecedor para lá, para o deserto? Não. Pois bem, nós no mundo já estamos sabendo que nós não somos daqui. Logo, tudo daqui não serve para onde nós vamos. Daqui a pouco. Sim, daqui a pouco, porque ninguém aqui pode garantir que vai durar mais 10 dias. Alguém pode? Vocês podem não estar querendo ir dentro de 10 dias. Eu também não. Mas ninguém aqui pode garantir que daqui a 10 dias não está do outro lado. Então captem isso. Percebam isso. Nada daqui nós vamos levar para lá. Para onde nós vamos, que é de onde nós viemos, tudo daqui não serve. Não tem utilidade. Só o nosso desenvolvimento intelectual e sentimental. O autocomando, o autocontrole. E para isso depende o autoconhecimento. Quem é que está aqui? Quem sou eu? Porque se você tem todo o conhecimento do mundo, se você tem toda a tecnologia do mundo, mas se você não tem um comando de você mesmo, de si próprio, certamente você vai fazer com todo esse conhecimento coisas que não são convenientes, porque você não se definiu, você não se domesticou ainda, você não conseguiu ser simples, você não conseguiu ser de bons costumes, você não conseguiu ser humilde ainda. Então todo o conhecimento que puder vir, ele vai ser apenas ilustrativo, ele vai ser apenas pintar a pílula. Mas o efeito, o conteúdo, não vai ter grande sentido com tudo aquilo que se sabe. Vejam Muammar Gaddafi, que foi assassinado anteontem, em toda aquela tragédia porque passou o Líbano. Vocês viram a prisão dele? A televisão mostrou aquele tumulto e tal, e foi pego num buraco de esgoto, lá num bueiro de esgoto, como se fosse um rato. Tudo programado pelo próprio indivíduo. Aquilo ali é a consequência do que aquele espírito fez até então. O nosso futuro, a nossa tragédia, a nossa desgraça ou a nossa felicidade, ela será construída exclusivamente por cada um de nós. Por isso o autoconhecimento é importantíssimo, em saber que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem,
para nós então tomarmos um bom rumo na vida e tirarmos proveito máximo dessa vida. O Gaddafi, que era a causa de toda aquela tragédia e aquela convulsão no Oriente Médio, na Líbia particularmente, acabou com um tiro. Pum! Aquele corpo ensanguentado, e ali acabou. Acabou porque aquela inteligência que não estava mais ali depois do tiro, que não podia mais agir através daquele corpo depois do tiro, já não podia mais atuar. Não deixou de existir, mas ali foi a ruptura. Ali foi o momento final. E agora, para o Gaddafi? Está lá, está na outra de continua vivo, só não faz mais revolução, só não manda matar, nem aprisionar, nem torturar. Mas tudo que fez, com pessoas que estavam envolvidas também no mesmo clima e no mesmo bloco de ação, porque nenhum terrorista, nenhum criminoso, nenhum desses tarados da história se fizeram sozinhos. O Hitler não fez o nazismo sozinho. Fez o que fez porque teve o apoio de milhões de pessoas. Gaddafi também não fez sozinho. Hosni Mubarak, todos os outros ditadores daquela região do norte da África, do Oriente Médio, não fazem aquilo sozinhos. Então todo aquele povo que está junto tem nas suas provas e nas suas expiações aquele tipo de sofrimento. Criancinhas morrendo, velhinhas levando tiros, sendo torturados, estupros, torturas de tudo quanto é jeito. Aqueles espíritos que passam por aquilo ali não estão lá inocentes, como os que estão morrendo na África, na Somália, não estão morrendo inocentes, não estão lá sofrendo inocentes. A história da corrupção, a história da criminalidade, das violências do passado no planeta são terríveis e muito grandes. Essas histórias do passado geram essa quantidade de espíritos que hoje está reencarnado nesses lugares. Desfizeram quadrilhas pela morte no passado e compõem quadrilhas hoje pela afinidade no presente. E por que Deus permite? Para que eles aprendam, se virem. Olha as consequências, olha o sofrimento, olha a tortura. Pois bem, com a reencarnação, nós entendemos perfeitamente Deus. Agora, sem a reencarnação, nós não podemos entender Deus, a não ser pelo fanatismo, a não ser simplesmente por dizer que cremos em Deus. Então, no centro espírita, com a doutrina espírita, e todo centro espírita deve fazer isso, estudar a doutrina espírita. O espiritismo não depende de muita teologia, não depende de ginástica intelectual, para que as pessoas sejam doutrinadas e fiquem na rédea. O espiritismo não é uma religião que dependa disso. Ele esclarece e nos solta. Porque vejam bem, o que vocês querem mais saber? Está claro, isso não é difícil aceitar, que Deus é o princípio, é o Criador. Que sendo esse princípio e Criador, nós temos que levar para Ele amor, justiça, bondade, solidariedade, igualdade de tratamento, porque senão Ele não seria um Deus bom. E um Deus mau seria incoerente com o exemplo do universo que nós conhecemos, com o exemplo do próprio planeta, com a beleza que estrutura o nosso planeta, a beleza das flores, das árvores, dos rios, das montanhas, dos céus, dos lagos, a beleza dos animais. Vejam que mecânica, vejam que engenharia, vejam que arquitetura. Isso demonstra não só sabedoria, mas amor, porque toda a natureza dá exemplos de harmonia e amor, de ética. Os animais irracionais não matam além do que necessitam para comer. O homem é o único animal que mata não estando com fome, para se alimentar, para ganhar dinheiro.
Então, o exemplo da própria regra que a natureza nos mostra funcionando é o exemplo de que o engenheiro, o arquiteto, o criador é coisa boa, é coisa boa. E sendo coisa boa, tem que ser justo. Por que as diferenças entre nós? Tem que ter uma lógica, como eu disse no início, ninguém sofre por acaso. A lógica está na reencarnação. Mas vejam, admitem vocês e sabem que Deus existe. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Guardem isso. Porque eu já vi num centro uma vez, rapidamente, o orador definir: Deus é a inteligência primária e causa suprema de todas as coisas. Não é. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E às vezes no embalo, o sujeito até fala sem raciocinar o que significa isso. Que Deus é a inteligência primária, a causa suprema de todas as coisas. É a inteligência suprema. É uma inteligência que acima dele não tem outra. Ele é a máxima. Por isso, cadê Luiz Felipe? Não está aí, né? Não, eu ia falar para o Luiz Felipe. Por isso, Deus não poderia criar um ser superior a ele. Porque o Luiz Felipe me botou nessa encruzilhada. Falou assim: Deus poderia criar um ser superior a ele? Em princípio, ele disse logo: ele não é todo poderoso? Então, ele não é todo poderoso? É. Então, se ele é todo poderoso, ele não poderia criar um ser superior a ele, Leandro? Se é todo poderoso, sim, porque senão ele não seria todo poderoso. Mas se ele criasse um superior a ele, ele deixaria de ser Deus. O outro que seria o superior, Cristina. É uma ginástica filosófica, um questionamento filosófico profundo. Mas ele não poderia criar outro superior a ele, porque ele já é o supremo. Ele só poderia criar ele mesmo. Nada superior a ele. Ele é supremo. Então, acima do supremo, não existe criação. O todo-poderoso só pode ir até o supremo para ser todo-poderoso. Porque se ele criasse um outro superior, seria ele próprio se recriando. E ele seria o supremo, que ele mesmo teria criado. Então, ele é todo-poderoso, sim. E nós entendemos nessa supremacia do poder a justiça. Então, se é justo, tem um mecanismo que nos convença que eu sou pobre e vocês são ricos, ou que vocês sofrem e eu não sofro. Aí nós entendemos. Isso tudo vem lá de trás. Como eu disse, o nosso povo que está na Somália, nossos irmãos que estão lá na Líbia, nossos irmãos que estão no Egito, nossos irmãos que estão passando por todos esses processos de conturbação social e política porque estão passando, por que eles estão metidos naquilo? É porque isso faz parte dessa família humana, desse conjunto de espíritos encarnados e desencarnados, Magui. A humanidade não são só os encarnados, ela se compõe também dos desencarnados, que fazem morada nesse mundo psíquico do planeta, nessa psicosfera planetária. Aqui está a grande humanidade. 7 bilhões estão encarnados. E podemos botar aí 20 bilhões, 100 bilhões, porque por aqui já passaram mais de 105 bilhões de almas aqui reencarnadas. Já passaram mais de 105 bilhões. Então, suponhamos que aqui tenham 100 bilhões de espíritos esperando a oportunidade para vir. Agora, se espera, não pense que isso tem que apanhar senha, que isso é uma tortura, que tem que conversar lá com o superior para ele botar você na frente, ou então, se você não quer vir, tirar você da frente e botar você atrás, negociar com um com o outro. Não existe isso, é bobagem. Estava escrito aqui, eu escrevi esses dias, acho que foi no dia da reunião, eu estava escrevendo aqui, ó, um século é igual a um relâmpago. A um relâmpago. Que é igual, o que vocês calculam que dure um relâmpago? 1 segundo. Dura até menos. Mas um relâmpago dura 1 segundo. Então, Leandro, se um século é igual a um relâmpago, e um relâmpago é igual a 1 segundo, nós temos 2000 anos de cristianismo. Isso é igual a quê? A 20 segundos. A 20 segundos. É verdade. Vocês foram estudar física quântica, a física quântica está mostrando para a gente como isso aí é real.
Não existe tempo para o universo, tempo no espaço. O tempo é uma relatividade do planeta em relação ao Sol. E aquilo que se formou biologicamente aqui, que somos nós, que precisamos do dia e da noite para o desenvolvimento dessa natureza que nós temos. Está certo. Mas essa cronometragem de um dia é o período que a Terra leva para dar uma volta em torno dela mesma. Isso é um dia. Um ano é o período que ela leva para dar uma volta em torno do Sol. Mas disseram os Espíritos, está aqui no Livro dos Espíritos, que um século dos nossos é um relâmpago para a espiritualidade. Logo, nós não precisamos ficar preocupados com os irmãozinhos que estão aqui há 300 anos esperando para reencarnar, porque se eles estão há 300 anos, eles estão... 30 segundos. 30 segundos. 3 segundos? Pois é, 3, eu perdi as contas aqui. Em 3 segundos, Magui, aí já passou. Já passou. Quando eu falei isso, já passou. Então é assim que está se processando. Vejam como é uma burrice estúpida. Nós que estamos com 60, 70, 80 anos, ou ficarmos aqui 90, quem não está vai ficar, se tudo correr bem, ficar preocupado em ganhar isso, em dominar isso, em querer isso. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Espertos são os que entendem rápido isso e não ficam aqui perdendo tempo com bobagem. Ter é importante nos limites do necessário. Por que você precisa ter 3 carros? 2 tênis ainda vai lá, Magui. Quando eu falei, por que você precisa ter mais do que um tênis, um par de tênis? Ela falou, precisa, porque a gente lava e não seca. Então tá bem, eu abro mão, Magui. 2 tênis, 3 ou 4 calças, 5 camisas ou 4 camisas. Tem gente que não tem nenhuma. Mas tem pessoas que querem... Aquela Imelda Marcos, ela tinha, parece que 30 mil pares de sapato. Aquela mulher do presidente das Filipinas, ela tinha 30 mil pares. E 2 pés só. E 2 pés só. 30 mil pares de sapato. Ela tinha que ser uma centopeia, né? Para usar isso tudo. Por que nós temos que ter 5 casas, 10 casas, ou uma casa com 10 cômodos, 20 cômodos? A gente vai se distraindo. Quando a gente se percebe, nós estamos perdendo tempo com essas bobagens. Nós temos que ter o necessário, porque eu disse para vocês, nós não somos daqui. No dia 11 de dezembro, no dia 11 de janeiro desse ano, muita gente foi dormir rica, deitou rico e acordou no dia 12 pobre. Eu conheço passagens, episódios de empresários que no dia 15, 18, em reuniões de empresários para ver como é que ia ficar, o sujeito estava querendo se matar, se suicidar. Que tinha perdido 800 mil reais na fábrica só de estoque. Outro perdeu o maquinário, perdeu tudo, perdeu mais de 1,5 milhão. Então o sujeito estava aos pontos de se suicidar. Muitos que não se suicidaram estão até hoje atormentados, ainda falando sozinho na rua. Estão atormentados, ainda não conseguiram digerir. Eu tive com um essa semana passada, ou retrasada, que ele ainda está sem rumo. Porque ele perdeu a casa dele, que era uma casa até histórica em Friburgo, uma casa histórica em Friburgo, uma mansão, sumiu. Eu estive com ele esses dias, aí ele falou, olha, eu estou sem ponto de referência. Tudo meu estava lá, tudo. E a história da família também, que a casa foi feita pelo avô dele, que passou para o pai dele casou na casa, e hoje o pai dele já também desencarnou, ele morava na casa, perdeu tudo, então ele falou, eu estou ainda sem referência, às vezes eu saio para ir para casa, para onde eu vou? Automaticamente, ele vai para lá, mas ele não tem mais nada lá agora é um terreno baldio, um grande terreno baldio. Então vejam, queridos, isso são exemplos que as tragédias, por exemplo, podem nos mostrar. Nós sofremos às vezes porque não temos nada. Peraí, como? Você tem, você está vivendo, você está morando. Aí eu ganho pouco. Pô, tem gente até que não ganha nada. E estão vivendo. A nossa vida não é para aqui.
Aqui é a passagem que nós estamos tendo a oportunidade de ter, mas para a gente se conhecer, para a gente se dominar. Perdoa, por exemplo, olha aqui, eu acho isso importantíssimo, perdoar. Perdoa. Dificilmente a gente não tem uma bronca, uma antipatia de alguém que a gente não possa falar, eu vou perdoar, eu vou começar a me testar. Quando passa um cara por você de carro, às vezes fala umas bobagens, porque você acha que fez uma barbeiragem sem querer, ou não estava percebendo, ou vai atender o rádio do telefone celular, e aí desvia, você buzina, aí você fica irritado, não se irrita, se conhece, porque aí está o problema seu. O problema seu. Chegou em casa, alguém me falou esses dias, falou, puxa vida, que você fala lá, aconteceu comigo, eu morri de rir depois, lembrando de você, aquela do chinelo. Chegou em casa procurar o chinelo não estava, onde sempre ele deixa. Foi tirar não estava o raio de chinelo, criou um caso, uma quizumba terrível. Quem apanhou o chinelo e foi ele que tinha deixado o chinelo em outro lugar. Criou um alvoroço, uma desarmonia geral em casa, por causa do chinelo. Veja, se conheça, olha para dentro, esse é você, esse é o problema da sua vida, e não os outros, e não o mundo, e não a casa, o carro, o avião, se você tem ou não tem. Problemas são as nossas reações, que nos mínimos detalhes nós podemos conhecer e começar a trabalhá-las, começar a modificá-las. Então, conhecendo e admitindo a existência de Deus como supremo em toda bondade, em toda perfeição, conhecendo, reconhecendo que nós, alma imortal, somos a criação dele, o processo evolutivo da criação de Deus, e que nós temos a reencarnação, tantas quantas nós necessitarmos para nós sermos perfeitos, passando isso por diversos planetas, em diversos lugares do universo, nós vamos chegar à perfeição. A doutrina espírita, portanto, nos passa esse sentido de inteligência, de racionalidade. Sabendo isso, o que vocês querem mais saber? Se o espírito pode vir aqui, pegar esse hidrocor, sem que ela veja, riscar a testa dela. Pode. Diz que lá não sei aonde o espírito fez não sei o quê. Não se preocupem com isso. Como eu disse no início, a manifestação dos espíritos é uma realidade. Quando nós falamos, como eu disse no início da palestra, sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, sobre Quimbanda, sobre todas as áreas das experiências humanas, que levam nomes, títulos religiosos ou de crenças e que mexem com os espíritos, isso é verdade. Isso não é mentira, isso é verdade. Isso causa efeitos, sim, positivos ou negativos. O Espiritismo não inventou isso. O Espiritismo só disciplinou isso. Os Espíritos vieram explicar o que é isso. Por que que isso existe? Como vocês devem lidar com isso? Eu estava falando com a Ângela, inclusive, hoje, a respeito de uma comparação que a gente pode fazer muito bem do Espiritismo com a agricultura, a mediunidade com a agricultura. A agricultura é uma realidade. Qualquer um de vocês pode pegar uma mão com grãos de milho e sair plantando. E esses grãos vão nascer, vão dar pés de milho. Podem dar espigas, vão dar espigas, de acordo com os detalhes. Que se vocês não conhecem, vocês não vão tirar um proveito máximo da sementeira de milho que fizeram. Qual a diferença entre a agricultura racionalizada, tecnologicamente avançada e posicionada e a agricultura de quem, como nós, pega um pacotinho de semente, vai lá no canteiro, semeia, aí nasce os pés de alface, uns crescem, outros não crescem, uns dão pulgão, outros não dão pulgão, outros ficam amarelo, outros isso, outros aquilo. Por quê? O mecanismo do plantio, você entendeu, e ele é acessível a qualquer um. Qualquer um pode plantar, jogar as sementes. Agora, cuidar das sementes ou preparar o plantio
para obter 100% de resultados, só quem conhece, só quem estuda, só quem sabe. Aí está a mediunidade com conhecimento e sem conhecimento. Na doutrina espírita, Kardec, com a ajuda dos espíritos, fez um código a respeito da comunicação. Então o espírita que estuda o livro dos médiuns conhece essa mediunidade que existe em toda parte do universo, que é a comunicação de inteligências incorpóreas através de inteligências corpóreas. Isso ocorre em todo o universo. Mas lidar com isso é como lidar com a agricultura. Quem conhece o mecanismo, as artimanhas, a adubação, o tratamento e a colheita disso, pode ter 100% de resultados positivos. Quem não conhece vai ser enganado pelas pragas, os pulgões, os amarelões, o enfraquecimento da semente, aquelas que não caíram em lugar bom. Até aquela parábola se encaixa nisso. Jogou de qualquer maneira, caiu na pedra, não nasceu, caiu na terra ruim, nasceu bem, caiu na terra melhor, nasceu bonito. Vejam, o conhecimento faz com que o agricultor só plante na terra boa, só plante na época certa, só plante sabendo dos resultados que ele vai obter com 100% de acerto. Ainda mais quando é em estufa, porque quando é com a natureza aberta é complicado, mas sabe tudo. A prática da mediunidade sem o conhecimento vai causar também uma série de embaraços, vai causar uma série de transtornos, vai causar uma série de pragas, de amarelões, de enfraquecimentos, disso ou daquilo. Mas ela existe. Como o plantio das sementes, a mediunidade é uma realidade universal. Então vejam, esses detalhes que você aprende no Espiritismo, você não aprende em outra religião nenhuma. Nenhuma religião espiritualista ensina sobre a mediunidade como a doutrina espírita, nenhuma. Mas isso para nós não faz diferença. O programa de sábado passado agora, do movimento espírita, falou lá um senhor, Vantuil, ele falou bem sobre a mediunidade e ele disse uma coisa sensata, que lá devia ser ouvido. Os centros espíritas, obrigatoriamente, não precisam estudar a mediunidade, não precisam ter desenvolvimento de mediunidade, isso não importa. O próprio São Luís, no livro dos médiuns, ao final do livro dos médiuns, ele diz a respeito de nós nos preocuparmos mais com a filosofia espírita. O que é filosofia? Essa ciência dos princípios, são as fundamentações, os questionamentos resolvidos por essa doutrina, que são existência de Deus, perfeito, supremo, que criou tudo, inclusive nós somos decorrência dessa criação. Então nós somos alma imortal. Deus criou a alma imortal, dando a reencarnação em diversos mundos, não só aqui, mas em diversos mundos, para nós todos sermos perfeitos, mantendo a comunicação entre nós em qualquer situação, em qualquer parte do universo. Entenderam isso? Isso não é lógico? Isso não é sensato? Isso é sensato, isso é lógico. Isso nos convence não porque eu estou falando. Eu quero que vocês pensem numa saída melhor do que essa. Seria das outras doutrinas que dizem que Deus é supremo, pode tudo. Inclusive quando eu falei para um bíblico, que de vez em quando eu sou perturbado por eles, no bom sentido, para conversar sobre o assunto, eu falei assim, mas rapaz, lá está dizendo que Deus mandou matar 2.242.365 pessoas. Isso foi levantamento feito pelos mormons na Bíblia. E o capeta mandou matar 10? Aí, até o mormon que fez esse levantamento disse que depois disso ele passou a ser mais temente a Deus ainda, porque eles já são tementes a Deus, né? Mas quando soube dessa estatística da morte, eu falei, mas Deus mandou matar? Deus mandou matar os inimigos, os filisteus, contra os quais, os amonitas, contra os quais Josué estava lutando. Então Deus matou um bocado, jogando pedra neles. Está escrito lá, eu não estou ironizando, falando bobagem, não, isso que eu estou falando está escrito lá. E eu falo isso aqui, lá fora, em qualquer lugar, para mostrar para eles, acordem, abram os olhos. Deus mandou matar essa turma toda, mandava fazer essas barbaridades. Você aceita isso? Ele falou,
aceito. Eu falei, mas como, ele não é bom? Ele falou, mas ele pode, ele é Deus, pode tudo. Então falta o bom senso nisso, alto lá. Se ele pode tudo, claro que ele pode, mas mandar matar nunca. É contra os próprios princípios dele. A não ser que você seja ateu, você vai aceitar lá nos 10 mandamentos o 5º, que diz não matarás. E não faz sentido ele criar para mandar matar, ou ele mesmo matar. Não faz o menor sentido. Então não é porque está escrito, é porque isso não encaixa na nossa cabeça, isso não encaixa no nosso coração. Então esse Deus que o povo está pregando aí é outro, nós não aceitamos esse. Nós aceitamos o Deus de amor justo, perfeito, supremo, em bondade, em justiça, em tudo de bom. Esse é o nosso Deus. Então eu disse para ele, rapaz, você é melhor do que Deus, porque você faria isso, você mataria seus filhos? Não, eu não. E como é que Deus pode? Mata. Ele fala, porque ele pode tudo. Não tem essa lógica. O amor nosso não pode ser superior ao de Deus. Então entendam, nós espíritas, eu e vocês, entendendo isso aqui, nós estamos mais ou menos com o problema resolvido. A estrutura está resolvida. Agora o que nós precisamos fazer? Cair no mundo, mãos à obra, fazer o que você tem que fazer. Olha aqui a realidade. Deus é o nosso Criador, de tudo, de todas as estrelas. Não tem um átomo que não seja a criação de Deus. Nós somos imortais, para através das reencarnações em diversos mundos sermos perfeitos. Então falta o quê? Falta o quê para a gente? Saber se a minha avó vai dar uma comunicação para mim? Saber se eu vou casar de novo quando nós vai falecer? Não gostou da ideia, não é? Saber o quê? Que mais? Perder tempo com o quê? Nós já sabemos, vocês já sabem. Olha aí, já sabem. A realidade é essa. A estrutura básica do universo está aqui, para nós entendermos. O Criador de tudo. Nós somos uma etapa dessa criação, somos um processo da perfeição dessa criação. Por isso nós já temos inteligência, nós já temos livre vontade, nós temos livre ação, e vamos responder pelas nossas ações, que são produto da nossa livre vontade. Se fizermos o bem, melhor, vamos cada vez mais usufruir dos efeitos e das consequências desse bem e melhor que nós estamos fazendo. Então isso não é bom? Não é isso que nós queremos? Às vezes isso custa algum sacrifício, mas na terra, sacrifício na terra. Isso vai custar humildade, simplicidade, combater as nossas deficiências, as nossas inferioridades. É difícil, porque nós somos agarrados muito a elas, porque nós ainda somos imperfeitos. Por que o gordo não emagrece com facilidade? Porque comer é uma das melhores coisas da vida. E a gente gosta de comer, então não emagrece. Você sabe o que tem que fazer para emagrecer, mas a gente não emagrece. Por quê? A gente sabe. Então, o exercício é procurar fazer por onde resolver o problema. Ninguém emagrece pelos outros, ninguém evolui pelos outros, ninguém engorda pelos outros. Cada um é por si. A nossa missão é o autoconhecimento e a autogerência, o autocontrole, fazer sempre o melhor. Não posso ir ao centro. Qual é o problema? Aliás, para encerrar, eu vou dar aqui o destaque da tragédia, da época de Friburgo. Nós, friburgueses, estamos reaprendendo a viver em Friburgo. Então, nós aqui, já em diretoria, já em 2 reuniões, nós já tratamos desse assunto e queremos deixar sempre vocês atentos e alertas. Em época de chuva, com a previsão de que a chuva está forte, que a coisa pode chover muito, etc., não venham ao centro. Evitem. É preferível vocês não virem a uma reunião e o céu estrelar e sair uma baita de uma lua, do que vocês virem arriscando e a coisa fica feia, dá um temporal, o rio entope, enche, isso aí rapidamente enche e todos vão ficar com dificuldade. Então nós todos temos que ser espertos, até porque nós podemos não abrir o centro. Preventivamente nós podemos não abrir o centro. Então, se as previsões estiverem com chuvas fortes, se tiver aquela mancha escura, cadê o mapa do Brasil? Que lá na Globo faz, tá aqui, ó. Tem uma mancha que sai daqui do norte
do lado aqui, noroeste mais ou menos, e vem e desemboca aqui no sudeste. Quando isso estiver acontecendo, vocês não venham. Não vir ao centro não faz diferença muito grande não, quase nenhuma, ou até nenhuma. Leiam em casa, pegue o livro dos Espíritos, pegue o livro dos Médiuns, o Evangelho, dão uma lida em casa, mas não venham. Até porque nós oficialmente podemos não abrir o centro. Então é uma questão de bom senso, até porque tenham cuidado. Porque muitas vezes dá um baita de um temporal naquela bacia do Cônego, Olaria, e não chove no Pericê, ou não chove em Conselheiro, ou chove demais em Conselheiro e não chove aqui para o centro. Tem essas características também. Então nós, friburguenses, particularmente, temos que estar atentos e espertos em relação a isso. Se não puder vir no domingo, às vezes vem no sábado, ou se não puder vir no domingo, vem na terça-feira, ou vem na sexta-feira, que nós temos reunião também, mas vamos ficar espertos e todos nós colaborarmos entre nós. E onde quer que vocês estejam, fazer o que está fazendo a Tereza Cristina hoje, lá no hospital, a com Wagner também, que como fez a nossa Ana Cláudia com relação ao Hemo Rio, que o centro colaborou. Então, nós temos que agir, cada um por nossa conta, representando o centro e o espiritismo, onde vocês estejam. O espiritismo nos dá essa certeza e essa firmeza de que nós não temos que estar com uma camisa escrito no peito, ação caridosa do Centro Espírita Friburguense. Não existe isso. É você e você e sua consciência. No seu condomínio, no seu prédio, na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja. Sempre nós temos a oportunidade de ajudar, de agir, de aprender, de perdoar e de tudo mais que a gente aprende com a doutrina espírita. Fica aí a minha substituição da Tereza hoje. Ela tinha um assunto muito interessante que certamente ela vai trazer na próxima reunião. E foi bom a gente ter conversado hoje. Eu sempre venho para cá sem saber o que falar para vocês. Por isso aqui, eu acho que conhecer isso ali, como está aqui, ó, a gente já sabe praticamente tudo. O resto são detalhes. O resto é como você vai fazer. Porque você já sabe que Deus não bobeia. Que você não está passando essa sinuca, às vezes, que está passando à toa, por acaso. Você já sabe disso, tem certeza disso. Pela justiça de Deus. Então, mãos à obra. Bate a bola nos peitos e vamos fazer o gol. Que Deus nos abençoe.